Bom, então isso aqui vai ser um teste, tá, gente? Eu vou escrever na tela do meu computador por uns 10, 15 minutos. E aí depois vocês vão fazer comentários sobre o que está aqui. Então, o objetivo é falar um pouco mais sobre como passar das funções geradoras que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada a gente viu coisas tão legais quanto 1 sobre 1 menos dominó menos dominó ao quadrado para estimativas numéricas ou até mesmo valores exatos. E o que é muito interessante desse exemplo que a gente viu, então só para lembrar o exemplo que a gente viu na aula passada, esse era o caso de preencher um tabuleiro 2 por n com dominóis de tamanho 2, então você pode botar um dominó de tamanho 2 assim, na vertical, ou você pode botar na horizontal, e dependendo se você botar na horizontal ou na vertical, você sabe mais ou menos o que vai acontecer. E a gente tinha até escrito uma recorrência. Mas o que é interessante disso é que se você olhar para essa função geradora, né? Essa função geradora, ela se escreve, se você acreditar na álgebra, né? 1 sobre 1 menos dominó para cima e dominó deitado ao quadrado. E, portanto, isso se escreve como 1 mais dominó mais dominó mais dominó mais dominó ao quadrado mais dominó ao cubo, e etc. Certo? Se você pensar, isso esse bloco aqui dos dominós você poderia chamar de ômega, e aqui você tem 1 mais ômega ao quadrado mais ômega ao cubo, etc. O que é interessante nessa forma é que a gente tem uma reordenação dos dominós. A gente tinha começado a escrever os dominós como um dominó vazio, depois um dominó vertical, 2 dominós verticais ou 2 dominós horizontais, para fazer o caso 2 por 2, depois 3 dominós verticais, 1 vertical, 2 horizontais, 2 horizontais, 1 verticais para fazer com 3, e etc. Certo? Isso era uma ordem para escrever os dominós. Agora a gente tem uma ordem diferente de como é que a gente vai escrever os dominós. Então, isso dá uma forma diferente de fazer os dominós, e tem umas coisas interessantes que dá para você pensar nisso daqui, que é, por exemplo, ver a resposta à seguinte pergunta, né? Quantos dominós existem de tamanho n, ou seja, você está num caso 2 por n, que usam k verticais. Então, para a gente entender como é que essa pergunta faz sentido, eu vou começar com um exemplo bem mais simples de manipulação de funções geradoras, e depois a gente volta para esse exemplo com os dominós. Então, vamos fazer uma grande mudança e passar agora para um exemplo mais simples. Então, o primeiro exemplo simples é você perguntar para uma fração 1 sobre 1 menos αz, isso é 1 mais αz, mais α ao quadrado z ao quadrado, mais α ao cubo z ao cubo,
etc, etc. Certo? É a mesma coisa que a gente fez da vez passada. E aí, se você quiser saber quantas coisas tem z ao cubo, é fácil, é só ver o coeficiente no z ao cubo, que é o a ao cubo. E tem um símbolo especial para isso. Se essa função aqui você chamar de f de z, certo? Se você quiser saber qual é o coeficiente de z ao cubo de f de z, você escreve assim, e isso daqui dá alfa ao cubo. Certo? Então, de forma mais genérica, né? O coeficiente de z a n na função 1 sobre 1 menos alfa z é alfa elevado a n. Isso aqui é manipulação simples de PG. A gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais complicada do que isso quando a gente for fazer um segundo exemplo, que é 1 sobre 1 menos z ao quadrado. Certo? Notem a semelhança com o caso anterior dos dominós, não é isso? Que era 1 sobre 1 menos dominó. Era dominó vertical. Dominó vertical e dominó horizontal ao quadrado. Certo? Então é bastante parecido. Não é exatamente parecido, porque a gente gostaria ainda de fazer a diferença do dominó vertical para o dominó horizontal. Mas a pergunta é, se você chamar essa função aqui de g de z, com toda razão, como você calcula o coeficiente de z elevado a n dessa função g de z? Então, aqui a gente vai ter que lembrar que eu falei para vocês na primeira aula, né, de frações parciais. Se você tem uma função dessas, você gostaria de decompor essa função em frações parciais para que você possa escrever, né, g de z como a sobre 1 menos alfa z mais b sobre 1 menos beta z. E aí, uma vez que você tenha a sobre 1 menos alfa z e b sobre 1 menos beta z, você pode expandir cada uma delas. Isso aqui vai dar 1 mais alfa z mais alfa ao quadrado, z ao quadrado, etc. A outra vai dar b, 1 mais beta z mais beta ao quadrado, z ao quadrado, etc. E aí, se você quiser pegar o coeficiente de z a n, olhando para isso daqui, tudo indica que deveria ser a alfa a n mais b beta n. Então, a única coisa que nos resta fazer é escrever essas frações parciais. E aí, para fazer essas frações parciais funcionarem, tem diversas maneiras. Uma das maneiras relativamente fáceis é você multiplicar tudo. Então, se você multiplicar tudo, você vai querer que a menos a beta z mais b menos b alfa z seja igual a 1. Isso aqui dá duas equações para você, né? A mais b igual a 1 e a beta mais b alfa igual a 0, porque o coeficiente de z na fração 1 sobre 1 menos z, z2, né, é 1 mais 0z. Então, o 1 está aqui e o 0 está aqui. E a outra coisa que a gente tem que garantir é que o produto do denominador seja, de fato, o denominador da fração original. Então, 1 menos alfa z menos beta z mais alfa beta z ao quadrado deveria ser igual a 1 menos 1 menos z menos z ao quadrado. Então, a gente tem que fatorar o denominador. E aí, para isso, você tem que achar as raízes do denominador, certo? Se você olhar para esse denominador aqui como uma função p de z porque é um polinômio, né? E a gente achar as raízes do polinômio, eu vou chamar as raízes do polinômio de R1
e R2. Se as raízes do polinômio são R1 e R2, a gente está acostumado a escrever Z menos R1, Z menos R2 para o polinômio. Mas você só pode escrever isso se o coeficiente do polinômio for 1. E quando você olhar para esse polinômio, na verdade, o coeficiente que está fixo não é o coeficiente do termo de mais alto grau. O coeficiente que está fixo é o 1 aqui, que é o coeficiente do termo de menor grau. Então, o truque, nesse caso, é fazer aparecer o 1. Então, a gente, em vez de fazer assim, a gente vai escrever Z sobre R1 menos 1, Z sobre R2 menos 1. E, na verdade, para ter certeza que vai dar certo, nesse caso dá certo porque tem 2 vezes menos 1 e o produto dá 1, mas em geral mesmo, a gente escreve 1 menos Z sobre R1, 1 menos Z sobre R2. Então, agora você só precisa calcular quem é o R1 e o R2 para esse polinômio de segundo grau, relativamente fácil. Com esse R1 e R2, você acha o alfa e o beta, e com o alfa e o beta, você resolve a equação para o A e para o B.